A dica de hoje é personagens avançados. Nós já falamos sobre personagens, já falamos sobre arco de história, né? Procurem, é bem interessante. Então, como você vai fazer do arco, da jornada do herói, né, a jornada do personagem. Então, o personagem, como eu apresentei no vídeo anterior, o personagem vai sair do ponto X e evoluir para o ponto Y. E é por isso que, quando isso acontece com o personagem, né, não simplesmente você pega a jornada do herói como se fosse um bolo e fala, e o personagem sai daqui e termina aqui do mesmo modo, né, e ele também evolui, além de resolver o problema da história. Então eu vou falar, eu apresentei, a gente apresentou esse conceito aqui, né, e nós vamos comentar como fazer isso. Evidente, tem diversos modos, a gente vai apresentar um hoje, que são através dos temperamentos ou dos humores. O que são temperamentos e humores? Uma teoria criada pelo Hipócrates, né, que era um médico da época grega, que baseava o seu humor, o seu temperamento, em quatro, né, baseado nos quatro elementos. Então você tinha o temperamento sanguíneo, ligado à água, você tinha o temperamento colérico, ligado ao fogo, o melancólico ligado à terra e o fleumático ligado ao ar. E cada um desses temperamentos ou humores tinha uma característica, né, principal, secundária. E você, então, qual é o ponto que eu coloco aqui? Você pega isso para criar os seus personagens, vai criar os personagens mais tridimensionais, né? Inclusive o que eu falo, você não precisa pegar uma, você pode pegar duas. Então você pega, por exemplo, uma de terra, você só não vai pegar a inversa dela. Então você não vai pegar fogo e água, né? Ou terra e ar. Mas você pode pegar, por exemplo, fogo, você pode pegar uma secundária de terra ou uma secundária de ar, e assim sucessivamente com todas as outras, né? E pegar algumas características dela para trabalhar. Então, por exemplo, a gente vai pegar, por exemplo, o colérico. Colérico, fogo, dominador, ambicioso, impulsivo. Então você pensa assim, ele é impulsivo, certo? O que você vai fazer para ele na história? Você vai fazer com que ele, o personagem, tenha que trabalhar num sistema que ele seja menos impulsivo, que ele tenha que pensar mais, vai colocar ele numa situação que ele não pode ser impulsivo, de modo que ele faça o quê? Cresça. Trabalhando esse conceito de arco de personagem junto com arco de história, dentro da jornada do herói, né? Você pega o sanguíneo. O sanguíneo, ele é otimista, ou ele é expansivo, né? Ele consegue se adaptar muito bem, mas, por exemplo, ele é expansivo. Um personagem expansivo pode ser um problema. Você está começando numa empresa, né? Ou se ele não está muito em cima de uma hierarquia, de qualquer hierarquia. Por quê? Porque ele vai aparecer muito. Ele vai aparecer muito, isso vai ser ruim para os outros personagens, vão ter problema com ele. Então você tem que trabalhar, ele vai ter que trabalhar esse elemento, né? Por exemplo, o melancólico, ele é perfeccionista. Perfeccionista, ele é exatamente o inverso do impulsivo. O impulsivo quer fazer as coisas rápido. Perfeccionista quer fazer as coisas devagar, né? Ele quer que seja tudo bonitinho, tudo pensado, tudo arrumado. Então, você colocar um personagem, por exemplo, com uma tendência melancólica dentro do ambiente que você precisa tomar decisões rápidas, isso vai criar um problema para ele. Ele vai ter que crescer, certo? Para se desenvolver e criar e resolver a situação. Então, tudo isso são elementos, como eu falei. Então, você, por exemplo, você pega um cara que ele é ambicioso, entendeu? Mas ele é introvertido. Poxa, ele é ambicioso e introvertido, isso é um problema. Porque como é que ele quer crescer, mas ele não é muito sociável, né? E ele vai ver pessoas mais sociáveis crescendo, né, enquanto ele não cresce na história. Então ele vai ter que trabalhar nesse aspecto dele. Então, como eu falei, você pega dois, você trabalha esses dois, você cria elementos em que um atrapalha o outro, e nas situações em que um atrapalha o outro e que ele tem que lidar. E tudo isso vai fazer do seu personagem, certo? Um personagem melhor, mais tridimensional, a sua história mais interessante, o foco dele crescer melhor. Mesmo que, como eu apresentei no próprio questão do personagem, o que acontece com os personagens
nas séries, né, quando eles acontecem em várias histórias, que assim, por exemplo, dois exemplos que eu gosto de usar é o Bruce Willis ali no Duro de Matar, né, e o Homem de Ferro da MCU, que o Tony Stark, ele começa sempre como um idiota, né, e ele vai sendo humanizado no processo, de modo que ele percebe que ele errou e não sei o que. Quando ele termina, ele tá um ser humano melhor. Pra quê? Pra chegar no segundo filme ele tá o mesmo idiota, fazendo a mesma idiotice, chegar no terceiro filme a mesma coisa. Então, mas não importa, porque você tá querendo ver esse crescimento. O personagem do Bruce Willis no Duro de Matar é a mesma coisa. No começo ele tá sempre brigado com a esposa, de mal com a vida, quer dizer, não tem amigo. Aí no final da história ele tá feliz, a esposa tá com ele, não sei o quê. Quer dizer, aí chega no segundo filme, ele tá de novo de mal com a vida, a esposa não quer falar com ele. Então, você percebe, a situação é sempre assim, a situação original, só que ele cresce e se desenvolve, mesmo que no terceiro filme você saiba que vai acontecer a mesma coisa com ele. Então, esse tipo de coisa você tem que pensar, o personagem tem que ser tridimensional. E mesmo o vilão, entendeu? Não estou falando, você está pensando, você está falando do protagonista. Não, mesmo o vilão. Então, mesmo o vilão, né? O vilão também pode ter problemas. Eu mesmo comentei no vídeo original que o vilão sempre tem um ponto bom, né? É aquela coisa assim, quando a gente pensa no Hitler, que é o vilão máximo do século XX, né? Ninguém vai falar bem do Hitler, né? Ele era vegano, ele gostava de animais. E eu li um livro de um aviador alemão, e ele comenta quando ele foi visitar o Hitler para ganhar uma medalha. Nossa, ele lembra o nome de todo mundo, ele é super gentil. Você fala, a gente tá falando do Hitler, é um Hitler de verdade, esse aqui. Pra ele então, sabe, ele é aquele cara que sabe o nome do porteiro, sabe que o porteiro tem um filho, pergunta sobre o filho do porteiro. Eu falei, caramba, a gente tá falando do Hitler. Quer dizer, mas ele tinha esse lado, né, que você fala, nossa, mas ele é vilão, né, sabe? Quer dizer, mas todo personagem tridimensional tem que ter esse elemento. Então, você trabalhar esses 4 humores ou temperamentos, né, nos seus personagens, vai fazer deles melhores, deles mais profundos, né, e você trabalhar as características desses elementos, né, que você pegar, vai deixar a sua história mais interessante, mais profunda e seu personagem mais empático, porque como todos nós temos alguns desses elementos, nós vamos sentir a empatia para os personagens que têm elementos semelhantes aos nossos, né? Então, ou como a gente gostaria de ter. Então, assim, a pessoa é otimista e expansiva. Poxa, eu queria ser assim, né? Eu sou introvertido. Então, você vai sentir não que você é. Você vai sentir porque você sentir empatia porque você gostaria de ser desse jeito. O personagem é otimista e expansivo. E eu também sou otimista e expansivo. Então eu gostei dele porque ele é que nem eu. Então você percebe como você cria empatia através desse elemento? Então pesquise, veja, como eu falei, temperamentos ou humores do Hipócrates. Você vai encontrar muito fácil na internet, entendeu? Faça a pesquisa, dê uma olhada, faça a lista, construa isso. Não faça com que todos os seus personagens sejam iguais, todos os seus personagens coléricos sejam otimistas, todos os personagens, né, sejam dominadores, ambiciosos. Não! Um pode ser impulsivo, o outro pode ser ambicioso, o outro pode ser dominador, não necessariamente todos são iguais. Cuidado com isso também. Escolha, né, características do seu personagem e crie personagens mais tridimensionais que os seus leitores vão gostar mais. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha com o seu amigo escritor que está com problema em desenvolver os personagens dele, né? E segue a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, né? E até a próxima.